Você quer saber o que o franqueador avalia no franqueado na hora da avaliação do perfil? Vou falar já para você. Canal do Engenheiro Tabajara. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Ferrer, aqui o fundador do Engenheiro Tabajara. Gostaria muito de passar para vocês hoje a experiência que eu tenho como avaliador de perfil nas grandes franqueadoras. Divagando um pouquinho aqui. É muito interessante que, de um lado, tem uma pessoa que acumulou algum capital, que está no auge do espírito empreendedor, que quer muito abrir uma franquia em meio a mais de 3 mil franqueadores por aí. Aí quando você fala, eu quero uma franquia dessa, vem o franqueador e fala, mas eu preciso avaliar o seu perfil. Você não se sente meio invadido? Ou assim, quem são eles para poder me avaliar? Né? Eu tenho dinheiro. Então, eu vou colocar para vocês tudo que é avaliado, porque o franqueador, do lado dele, ele pensa, olha, não é qualquer um que pode entrar, porque se der errado, amanhã eu posso ter um prejuízo para a marca, ou mesmo financeiro para a franqueadora, né? Então existe um jogo aí de interesses do franqueado, ou possível franqueado de um lado, entendendo que, né, tem competência para ser um franqueado, já que a franqueadora vai passar o know-how, ela tem o dinheiro, tem espírito empreendedor, normalmente quem tem dinheiro acumulou por conta própria, foi bem sucedido na carreira, ou seja, é uma pessoa de muitas habilidades e competências. Dentro do processo de avaliação de um novo franqueado, o franqueado ele entra em contato com a franqueadora, pega todas as informações, liga para o franqueado, ele já entendeu um pouco da franqueadora, já leu a COF, né, já tem o contrato na mão, né, a minuta do contrato para ser analisada. Então ele já selecionou a franqueadora. O que acontece é que a franqueadora, agora que começa a avaliar o franqueado, tá? A gente não coloca todo candidato como ser avaliado, porque tem muito mais candidato do que franqueadores, né? Então, o que acontece tem um descasamento dos tempos. Enquanto o franqueado lá está selecionando a sua franqueadora, a franqueadora está recebendo interessados reais, que já estão mais avançados para serem avaliados. Então, é um descasamento do tempo. Eu vou pegar do momento do tempo em que o franqueado faz a aplicação do formulário de perfil e como é que acontece o fluxo interno, quais são as avaliações que são feitas dentro da franqueadora. O candidato, ele já é avaliado a partir do momento que ele inicia a prospecção, né? Então, a cada ligação, a cada conversa, solicitação de material, já está sendo feita uma avaliação pela franqueadora. Um erro comum é, por exemplo, o acumulador do capital da família, a pessoa que teve maior sucesso na carreira, que normalmente vai emprestar o dinheiro, ou vai dar o dinheiro porque vai ser um empreendimento familiar, ele toma a frente na prospecção para entender o negócio, mas quem vai operar é outra pessoa. Acontece muito de pai para filho, né? O pai que tem lá 200 mil para investir, não quer deixar o filho fazer a avaliação sozinho. Só que isso deixa uma avaliação ruim do filho que vai ser o operador lá na frente. Esse é só um exemplo, podia ser o contrário, marido, esposa, esposa, marido. Então acontece muito da pessoa que acumulou querer cuidar do dinheiro, só que daí ele acaba colocando travas nesse futuro empreendedor que ele está depositando o capital, ele também tem que depositar confiança. E a franqueadora, como franqueador, a gente entende se a pessoa não tem condições de ligar para entender a franquia, como vai ser no dia a dia, né? Se for ela que ficar operando, provavelmente ela não vai ter nem autonomia e nem destreza para poder lidar com os assuntos operacionais. Quando você começa a pegar a prática de avaliar muitos perfis, eu avaliei certamente mais de mil perfis. Isso. E você começa a entender perfis de pessoas pela qualidade do material. Por exemplo, tem gente que manda o material assinado, escaneado, direitinho. Tem aquele lá que não responde metade das questões solicitadas. E você começa daí já a selecionar se a pessoa ela segue regras, que é essencial numa franqueadora. Então você começa a pegar alguns pontos em comum que vai deixar com que aquele perfil já tenha uma característica já no envio do material, sem antes analisar as respostas. Por exemplo, você começa a pegar a pessoa gosta de xadrez, tem pós-graduação em matemática, então você tem uma certa tendência de ser um pouco mais introvertida. Não, se a pessoa ela faz venda de natura, faz venda de outro cosmético qualquer e é mais expansiva, provavelmente essa pessoa tem um lado comercial melhor. Então a gente começa a ver na qualidade do material e também na avaliação do perfil diversos aspectos. Aspectos importantes. Escolaridade. A escolaridade normalmente não reprova perfil. A pessoa tendo um ensino médio é bem capaz
que ela consiga entrar em qualquer franqueadora, tá? Porque as franqueadoras, elas transmitem o know-how. E claro, quanto menor a educação da pessoa, provavelmente menor vai ser para conseguir pegar as instruções. Para pegar as instruções tem a ver também com dedicação, claro, e tem a ver com habilidades no geral, né? A instrução de mexer no sistema, a instrução de ler comunicados, de conseguir entender uma campanha e replicar essa campanha, né, na sua loja. Então tem esses aspectos educacionais. Outro aspecto, dos mais importantes, é a disponibilidade declarada no formulário pelo franqueado, ou possível novo franqueado, né? A operação que necessita de uma mão de obra, de uma disponibilidade. Por outro lado, há um franqueado que precisa entregar essa disponibilidade e por muitas vezes está descasado. Por exemplo, se o franqueado o novo franqueado prospect, que a gente chama, está aplicando para uma loja de shopping, sendo que daí ele responde lá no questionário dele que a disponibilidade dele é de todos os dias. Bom, vocês sabem, o shopping normalmente funciona 12 horas por dia e um pouco reduzido no domingo. E ele coloca lá no questionário que só não pode no domingo porque tem a missa e no sábado à noite porque tem reunião no clube. Domingo porque tem missa, legal, o shopping não está aberto, não vai influenciar na loja. E claro, todo mundo, quando faz um novo empreendimento, não pode largar totalmente a vida que leva. Mas tem alguns pontos que não dá para abrir mão. Por exemplo, uma loja de shopping, você tem que ter disponibilidade para estar no sábado, porque é o dia que mais enche, é o dia que mais vai precisar de mão de obra. Quando você faz uma escala de pessoas, sempre falta gente no sábado. Ninguém quer trabalhar no sábado, mas tem que ir, porque o shopping está mais cheio, né? Porque vende mais, porque tem mais clientes. Então, se você está abrindo um negócio para ter sucesso no negócio, tem que ter disponibilidade de sábado. Por exemplo, nesse caso, que seria uma loja de shopping. Mas todo negócio tem a sua disponibilidade. Esse é um ponto muito interessante, porque normalmente o franqueador sabe o que procura, mas o franqueado não sabe o que quer entregar, né? O prospect, né? E dá um descasamento e precisa de, muitas vezes, um alinhamento. Olha, você colocou que você não pode no sábado, mas sábado é o dia que você vai precisar estar na loja. Você quer mudar esse conceito? Você quer mandar o questionário novamente? Porque a gente vai te cobrar isso. A experiência profissional do candidato também é avaliada. E para a franqueadora, ela pede normalmente um currículo que a pessoa descreva, né, sua trajetória profissional, para ser avaliado características principalmente de casamento, de funções, né? A pessoa ela quer abrir uma franquia de venda porta a porta ou de redes sociais, mas a vida inteira teve trabalhos introspectivos. Esse ponto tem que ser levado para uma entrevista, tem que ser levado para uma conversa franca, né? Para existir ali uma coisa que, olha, você sempre fez uma coisa de um jeito, agora você vai ter que testar habilidades diferentes. Então, tem vários aspectos na carreira profissional que vão provavelmente se estender para a parte empreendedora da pessoa. Provavelmente uma pessoa que fica muito tempo e teve muitos empregos. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa que tem vida curta na franqueadora, porque ela não se acostuma, na rotina dela no dia a dia, ela tem no máximo 2 anos no mesmo emprego em 5 empregos diferentes. O que vai fazer com que ela fique muito mais tempo na franqueadora, né? A gente estendendo a análise, tá? Claro, isso é muito subjetivo, tá? Normalmente isso não reprova, tá? Mas dá uma boa conversa, né? Isso tem que ser colocado na mesa na hora do fechamento, assim, olha, você sempre teve um trabalho que você não lidava diretamente com pessoas, você não era testado a persuadir pessoas, e nesse você vai ser. Você quer ter esse perfil, você quer testar esse desafio, e nesses aspectos subjetivos, se a franqueadora começar a reprovar por qualquer coisa, ela não consegue crescer, tá? E, claro, existem muitas pessoas que se encontraram quando começaram a empreender, então tem que apostar sim, só tem que deixar muito claro essa possibilidade, já que quem está avaliando tem experiência, já abriu 10, 20, 100, 1000 franquias, e a gente conhece um pouco, né, como que é essa história já. Para avaliação do perfil, existem metodologias diferentes. O que eu estou passando é um geralzão, que dá bastante certo. Claro, para avaliação do perfil no interessado da franquia, existem variações, vai depender do tamanho da franqueadora, do tamanho do investimento, do quão consolidada é a franqueadora, da cabeça do gestor. E o que eu estou passando, então, é um geral bastante utilizado no mercado. Na parte financeira é a mesma coisa, existem padrões de avaliação, mas normalmente seguem regras de negócios, tá? Por exemplo, para exigir, supondo que o negócio, o investimento total previsto, entre taxa de franquia, taxa do shopping, instalações e etc.,
somados de 300 mil reais. Provavelmente, então, o franqueador vai pedir que você tenha os 300, pelo menos mais uns 100 mil, porque se der pau na obra, se você tiver que ter capital de giro, né? O capital de giro, inclusive, dependendo de quanto for o giro da operação, tem que ser maior, né? Se gira muito, tem que ser maior o capital de giro, porque você coloca mais produto na loja e demora mais para receber. Às vezes, por exemplo, na moda, você compra antes e paga lá no final da campanha, né? Às vezes você tem que pagar antes, então depende muito aí da franqueadora. Então, o que tem mais? Vai ser avaliado o seu patrimônio, né? Você provavelmente vai ter que colocar algum patrimônio em fiança, principalmente se você compra do franqueador. Tá? Se você compra do franqueador, ele vai pedir garantias, porque ele vai ser seu único fornecedor. Ou seja, você precisa comprar 30 mil de produtos no mês, tá? E ele te dá um prazo um pouco mais estendido, por exemplo, nesse caso da moda que alguns dão, então ele vai colocar 50, 60 mil de custo de produto na sua loja. Então ele vai pedir patrimônio como garantia, às vezes até hipoteca. São avaliados também alguns aspectos um pouco mais subjetivos, que normalmente não reprovam, né? Como, por exemplo, ele já teve uma franquia X e que não deu certo, né? Não, ele já tentou empreender, né? Mas ele acabou quebrando muito rápido, ou então a experiência dele, né, que ele nos contou, não teve, né, lá grande sucesso, ele não deu certo na vida, né, em várias tentativas, porque se a pessoa ela carrega um histórico, isso vai ser analisado e projetado para o futuro. O novo empreendedor, ele não é uma águia, mas é um perfil aprovável, só que a praça é excelente e o ponto que a gente tem na mão é sensacional e a gente não pode perder esse ponto. Porque são características que, somadas, você consegue ter um bom negócio, né? Nem todo mundo tem só o expertise e habilidade como patrimônio, né? O ponto, ele faz ali, dependendo do segmento, 70% do negócio, né? E a operação, que é a responsabilidade do operador, faz lá os seus 10%, os outros 20% é da franqueadora, que monta tudo certinho, que faz a propaganda certa na TV, a campanha, etc. Então, nem sempre o perfil faz o negócio. Existem outros aspectos subjetivos, como, por exemplo, ele já não é tão bom, o ponto não é tão bom, e a praça vai dar conflito com outro franqueado, então é melhor não fazer. Então, tem outros aspectos também que são avaliados, que é muito particular de cada um. Na parte da avaliação, normalmente é feito por 2 a 3 pessoas, né, do alto escalão da empresa, né, eles leem o material e dão o voto, fazem as observações sobre o perfil. Se todo mundo aprova, o candidato é convidado para uma entrevista final. Se todo mundo reprova, é feito o retorno para o candidato com os pontos pelo qual foi reprovado. Se há divergências de opinião, cada franqueadora tem um método diferente. Aqui eu cresci, era o dono que dava o aval final, né, e na entrevista final é onde fica esclarecido todos os pontos. Tá bom, galera? Eu espero ter ajudado. Agora, provavelmente você não vai fazer mais aquela entrevista na franqueadora que você deseja entrar do mesmo jeito, né? Você vai ter mais cuidado. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Canal do Engenheiro Tabajara. 1, 2, 3, testando o som, 1, 2, 3. 1, 2, 3, testando. Popopopopopó. Nhau, nhau, nhau. Nhau, nhau.